é a oportunidade de redenção. Ou seja, existem espíritos, consciências encarnadas que estão encarnadas fazendo todo esse trabalho de trevas, de comercialização de mediunidade para fazer amarrações, sacrifícios de animais, alguns vão além e fazem sacrifícios humanos, e de uma série de outras atitudes que são totalmente luciferinas, que são totalmente o oposto da fonte, o oposto das virtudes do Espírito. E eles estão aí encarnados. E eles, além de tudo isso que eu disse que eles fazem, eles ainda cometem um desrespeito enorme com as falanges dos Exus, que realmente são da luz. As falanges das pombogiras, que realmente são da luz. Falando que são eles, que eles trabalham com eles para fazer esses serviços das trevas. Veja bem, o trono, nesse exato momento, neste vídeo, para você que talvez estava lá atuando na filosofia luciferina, é a possibilidade da sua redenção. Para esse vídeo é essencial que não se tenha nenhum tipo de viés ou de crenças criativas rígidas, pois iremos falar de um conhecimento universal. Iremos trazer aqui hoje nesse vídeo uma informação esclarecedora, reveladora, e que traz um aterramento do que se está acontecendo no momento presente, do lado espiritual, do lado material, e que está presente em todas as áreas da vida humana e também não humana. Os vieses que todos nós, antes mesmo da Terra ser criada, foi pré-definido, pré-visualizado, pré-criado pela fonte, recebeu um toque, uma aplicação prática espiritual cósmica que muitos de nós, num primeiro momento, não conseguiríamos imaginar, entender e perceber. E para entender isto que foi pensado pela fonte antes mesmo da criação do planeta Terra, é necessário entender o que é a fonte, como a fonte age, a sua natureza, a sua manifestação e etc. No princípio de tudo, a fonte era una em si mesma, ou seja, ela era apenas luz, unidade, perfeição, pureza, clareza total, amor total. E não se existia-se mais nada a não ser luz. Então, a tamanha
e incomensurável e infinita essência bondosa e benevolente do todo, fez nascer nele mesmo, e mesmo sem precisar, mas por bondade, a necessidade de criação, que também podemos chamar de emanação do todo, dentro de si mesmo, de pedaços da sua luz una com o véu do esquecimento, para poder vivenciar, para poder dar vazão inicialmente a toda essa luz, esse amor, essa alegria, e conceber infinitas possibilidades de expressão dessa luz, desse amor e dessa alegria nessas criaturas que temporariamente receberam esse véu do esquecimento. E não só isso, sendo um dos planos primordiais do todo, para que, em potencial e sendo o próprio todo, cada criatura desta, com uma fagulha, com o espírito, com a centelha divina que é o todo, mas encapsulada com o véu do esquecimento e individuada, era necessário deixar e dar livre arbítrio para que toda essa emanação da fonte pudesse livremente ser o todo, livremente escolher igual ao todo, manifestar igual ao todo e etc. E vendo como se iria implantar esse livre-arbítrio para as criações do todo dentro de si mesmo, ele contou com a ajuda de uma das suas criaturas individuadas, que é o que conhecemos, mas a maioria, e principalmente a maioria que se encontra com vieses ortodoxos religiosos, não entendeu e não compreende. A fonte, o todo, contou com a ajuda de Lúcifer, que nesse princípio, antes de da criação de tudo, quando fala-se da criação de tudo, pense de maneira cósmica, pense de maneira quase que indistinguível, sendo a mente humana incapaz de pensar. Antes de tudo não se existia nada, se existia luz. E o todo começou a criar as dimensões. E dentro dessas dimensões, as galáxias. E dentro dessas galáxias, sistemas solares com planetas, milhares, zilhões, trilhões em cada dimensão de galáxias, de sistemas, de planetas, etc. Um negócio infinito que constantemente, na verdade, ele está emanando e criando. E uma dessas criações foi o querubim Lúcifer, que, vendo que seria difícil para o todo implementar o livre arbítrio para as suas criações expressarem a luz de Deus, pois o único parâmetro nesses momentos iniciais da emanação da luz de Deus, da emanação da luz do todo, era apenas os parâmetros do todo, isto é, os parâmetros de amor incondicional, alegria sobre-humana, paciência, paz, luz, plenitude, fraternidade, caridade e todas as virtudes luminosas e benevolentes do espírito. Como que as pessoas iam realmente ter um entendimento de que elas eram
e que elas serão luz se existe um véu do esquecimento e o que se emana de sentimento, de insight, de pensamento dessas primeiras criaturas e criações é a cartilha, é a política da fonte, que é pura benevolência, puro amor. Lúcifer, a trabalho, a serviço do todo inicialmente, deu a ideia de criar a política luciferina, de criar a filosofia de Lúcifer de se viver dentro do todo para as criaturas terem um parâmetro de contraste, ou seja, a política de Lúcifer, o cair de Lúcifer da dimensão que ele estava para as regiões abismais, que é o que a gente conhece como a queda de Lúcifer, era para manifestar essa filosofia, essa política antagônica, ou seja, uma política totalmente oposta à política do todo, oposta à política da fonte, oposta à essência de Deus. E nesse decaimento atômico ou decaimento espiritual, manifestação, diluição do querubim Lúcifer, da onde ele estava há infinitos eons luz atrás, ele foi disseminando essa política de ego, de luxúria, de poder, de controle, de escravização, de uma série de outros pronomes e substantivos que denotam a filosofia luciferiana, que também podemos chamar de filosofia egóica ou filosofia das trevas. Que fique bem claro, com essa explicação, que se não tivesse acontecido esse decaimento, essa queda e essa decisão de Lúcifer de começar a disseminar uma política totalmente oposta à política do todo, seria quase que impossível as próprias criaturas primárias que foram criadas pelo todo conseguirem perceber que existe a luz dentro deles, que eles são a luz e que eles podem assim realmente ter o livre arbítrio de escolher entre a política essencial de Deus, que é benevolência pura, da política antagônica, contrária à política do todo. Só que o que aconteceu e o que está acontecendo e o que não vai acontecer para as nossas próximas etapas existenciais no planeta Terra ou fora do planeta Terra, porque essa política não é só do planeta Terra. Lúcifer, quando desceu, quando caiu, quando começou a disseminar essa política, e até onde ele está agora ainda disseminando essa política, isso foi incrementado em outros planetas. Foi incrementado essa energia de dualidade que conhecemos e que vemos de maneira bem factual na face do planeta Terra em outros planetas, em outros lugares. Então não é só aqui que isso existe. E também devemos entender, agora sabendo deste plano e desse papel, desse trabalho que Lúcifer assumiu em fazer para ajudar a implantar o livre-arbítrio, e nós temos hoje livre-arbítrio, graças a esse contraste de filosofias espirituais, é que não existe apenas esta filosofia de dualidade para ser
evoluir espiritualmente ou para se experienciar espiritualmente dentro do todo, seja lá como ou quando ou aonde as criaturas emanadas constantemente pelo todo vão optar e vão escolher vivenciar. Existem vários outros formatos de políticas que vão dando um norte para as criaturas fazerem ou a ascensão, que é voltar para casa, que é ficar mais próximo ainda da fonte e de suas políticas, ou experienciar, vivenciar, ascender do lado oposto, do lado trevoso, do lado negativo de se estar dentro do todo, mas que não é o todo e sim criações dessas próprias criaturas que querem vivenciar isto. Isto foi ser essencial nesses momentos primordiais. E entendam, eu estou falando de maneira cósmica, eu não estou falando com vieses da humanidade, da história da humanidade da Terra. Isso remonta, isso se iniciou, se desencadeou em momentos que não foram os momentos da existência da Terra, da existência dos humanos. Isso já remonta eons anteriores. E nada mais justo do que explicarmos detalhadamente do que se trata cada política dessa. A política da fonte, como foi resumida, é bem clara e ela pede, ela deixa claro nas suas leis retidão. Você seguir o caminho da fonte, um caminho de solidariedade, de caridade, de humildade, de paciência, de cooperação, de amorosidade, de fraternidade e de tudo o que é de belo e de positivo de virtudes do espírito. Já a política luciferina, ela vem trazendo tudo que é oposto a isso. Então, é o pensamento em si mesmo, o egocentrismo, a luxúria, a promiscuidade, prazeres imediatos, individualismo, bens materiais, sensações apenas físicas e uma série de outras coisas que são opostas à fonte. E o que está acontecendo já há muitos milênios na face do planeta Terra em relação a esta benfeitoria inicial de se instalar o livre-arbítrio para as criaturas no cosmos, dessa filosofia principalmente luciferiana. Está há muitos milênios de maneira exacerbada, de maneira gigantesca, e até as próprias criaturas subjacentes, ou seja, subalternas, seguidoras da filosofia de Lúcifer, há muitos milênios estão querendo implantar totalmente essa filosofia, que só pensa em si mesmo, que quer controlar as pessoas, que tem uma severidade no quesito de justiça, de fazer justiça com as próprias mãos, de violência. Então há milênios a gente vê vários cenários, vários contextos em larga escala na face do planeta Terra de muito mais as criaturas, os seres humanos encarnados, os seres desencarnados, os seres extraterrestres, os seres intraterrestres,
que tem uma certa afinização, admiração, e são atraídos, seja por curiosidade ou seja por frequência, a essa dualidade que existe aqui na Terra, dessas filosofias. Diminuiu-se então, devido a essa maioridade da filosofia luciferina, a manifestação e também a expressão da filosofia da fonte. Também podemos chamar de filosofia arcangélica ou filosofia evangélica, filosofia de Deus, filosofia do amor, que agloba todas as virtudes do Espírito. Então, estamos chegando no momento em que se é observado pelos trabalhadores da luz, e esses trabalhadores da luz são seres extraterrestres que estacionam as suas naves do campo astral e também do campo físico e ficam observando toda esta manifestação de dualidade e analisando, e cada um com as suas intenções e os seus interesses, e dessas intenções e desses interesses fazendo as suas emanações, infiltrações, auxílios. E quando falo desta dualidade, para vocês entenderem de maneira física, factual, o que é a política da fonte, a política arcangélica e a política luciferina e a política do ego e etc. O que é isso na prática? Por exemplo, um ser humano encarnado que vive na sarjeta, que não tem dinheiro, que passa fome, que passa frio, que tem uma vida de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor. E de um outro lado, nesse mesmo momento, você vê um ser que tem extrema prosperidade, não passa dificuldades, vive bem a vida, tem prosperidade, tem dinheiro, tem fartura, tem comida, vive mais alegria, pouco sofrimento, etc. Isso é a dualidade, isso é o contraste. Isso é, em outras palavras, uma política luciferina num contexto de ver toda essa trevosidade, ou seja, do lado espiritual, seres se alimentam dessa dor, desse sofrimento do mendigo, e esse mendigo, se não é um espírito mais adiantado, um espírito mais evoluído espiritualmente, ele está passando por um processo, às vezes de pagamento de karma, de expiação e prova, e aquela emanação e toda aquela dor, aquele sofrimento que ele está passando é para ele pagar algo, ou aprender algo, ou entender o que é vivenciar toda essa experiência difícil e desafiadora. E também vemos as duas políticas, e peraí, esse pagar, esse expiar é a benevolência do todo, é a política da fonte dando a ele a oportunidade de pagar, vivenciando naquele momento como mendigo, ou aprender, é a fonte dando a oportunidade. E nesse exemplo de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera, de uma pessoa com bens, de uma pessoa que vive feliz, a política luciferina é a pessoa só acreditar e só viver isto, viver na ilusão, viver apegada a dinheiro, a prazeres, a luxúria, a não ter compaixão, por exemplo, com esse irmão mendigo, a não ser caridoso, não ser fraterno com toda essa riqueza que ele tem, em ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades. Esse também está preso e foi pego pela política luciferina. E geralmente a pessoa é o ego escolhendo ficar apenas nisso. E num segundo plano, ou nem no segundo plano, e sim num esquecimento total, numa sombra psicológica total, está as virtudes do espírito, a filosofia arcangélica, a filosofia de Deus.
Então isto é o que dá a todos nós, quando a gente vê esses contrastes e a gente convive com esses contrastes no dia a dia, nos dá o livre-arbítrio de optar, o livre-arbítrio de escolher, o livre-arbítrio de compreender, para atuar. Sem esses contrastes, e que se faz muito presente nos planetas em que tem a materialização, em que as consciências, os espíritos encarnam em corpos físicos, é dada a oportunidade do livre-arbítrio, é dada a oportunidade da escolha. Só que a maioria, há milênios e milênios e milênios e milênios, no planeta Terra, que recebeu essa dualidade momentânea, está optando cada vez mais, até o momento, a seguir apenas a política luciferina, a incorporar a ferro e fogo, seja eles por eles mesmos, com seu livre-arbítrio escolhendo, ou sendo estes manipulados, fascinados, controlados por consciências não encarnadas que querem incorporar, que querem implantar de todas as maneiras apenas a política luciferina, e ofuscar e apagar e não permitir a presença, a manifestação, a expressão da política da fonte, que é a política que mantém tudo. Esse tempo longo que a história humana não consegue registrar desta existência luciferina, já não está tendo mais, pelas instâncias maiores, pelas hierarquias superiores, de seres intradimensionais, de seres extraterrestres, de espíritos da luz, de continuar. Portanto que esse vídeo está sendo gravado para revelar com esses detalhes, essas informações, para vocês ficarem lúcidos de onde remonta isso, o que é isso, por que isso existe, por que ainda existe muito caos, porque ainda é muito forte essa dualidade, esse contraste, e em suma maioria porque é muito forte mais a política luciferina. A primeira explicação para ser demais a política luciferina e ainda em ascensão a política arcangélica, a filosofia do todo, é que o véu do esquecimento para todos, ou seja, para espíritos que vêm do lado positivo, do lado da luz, da força, encarnar aqui, para espíritos que vêm dos abismos, também ter a oportunidade de provas e expiações encarnar aqui, e também para consciências, espíritos que vêm de outros lugares, de outros planetas, com as suas intenções de vivenciar essa dualidade, intenções de firmar a política luciferina, intenções de pesquisa e uma série de outras intenções. Só que em sua maioria, a manifestação de espíritos encarnados e desencarnados na Terra, ainda no momento, é de uma maioridade de provas e expiações, é de uma maioridade de não adiantamento espiritual, de atraso de evolução espiritual. São consciências, são espíritos menos adiantados. E isso não é só dessa era, desse século passado, desse milênio passado. Existem consciências que vieram, por exemplo, exilados de Capela, que vieram, por exemplo, lá da Guerra de Órion, que aconteceu, e encarnaram aqui com essa política dual, com a presença muito forte dos traços de filosofia luciferina no seu perispírito, no seu registro acástico, nas suas memórias, nos seus códigos, e encarnaram aqui e começaram a ter essas vicissitudes
maiores nas trevas. E começaram a vivenciar com o que eles tinham em seus perispíritos, com o que eles concebiam de filosofia, de sentido de vida, ou até de percepção religiosa, ideia do que é Deus, e assim começaram a viver aqui na face do planeta Terra. E quando ficava muito pesado os efeitos de uma filosofia luciferina, que é uma filosofia que gera muito sofrimento, muita energia negativa, gera muita dor, muito sofrimento, gera consequências que esses próprios espíritos, vivendo, escolhendo, optando manter essa filosofia e disseminar a ferro e fogo essa ideia luciferina de poder, de controle, de prazeres imediatos, etc., começaram a pedir ajuda, começaram a levantar as mãos. E aí, além de já existirem muitas consciências encarnadas junto e misturado com essas consciências, com esses espíritos que se apresentavam querendo viver, querendo incorporar e ser a filosofia luciferina, a fonte, o todo, começou a enviar seres, consciências, que começaram de N maneiras, com N outras ramificações da filosofia da fonte, manifestar a ajuda que esses seres começaram a pedir devido aos efeitos extremamente ruins e dolorosos da filosofia luciferina. E aí a gente tem como exemplos quais consciências, quais seres? Akhenaton, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Buda, Krishna e todos os grandes avatares e grandes nomes que vieram trazendo as revelações cósmicas, trazendo os evangelhos para ajudar essa grande maioria que vivia nessa dualidade e que vivia mais escolhendo o contexto luciferino e colhendo os efeitos nocivos e ruins desse contexto apenas luciferino. E que, lembrando, era apenas para termos um parâmetro e termos livre-arbítrio e a oportunidade e realmente claramente o que é a luz e o que é as trevas e escolher. E agora que vai ficar um pouco mais forte o que está sendo falado, porque há muito tempo está acontecendo da maioria encarnada e desencarnada de resistir a agora se apropriar desse livre arbítrio para incorporar para o seu bem próprio, inicial e individual, e o bem da coletividade, a filosofia da fonte, a filosofia arcangélica, a filosofia que fala de cooperação, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de união. E devido a essa exaustiva e constante resistência a se usar do seu livre-arbítrio para fazer com que a fonte se manifeste, vídeos como esse,
e uma série de outras coisinhas que estão acontecendo, de negativo inicialmente, mas que faz parte de todo o plano de reestruturação de consciências encarnadas e desencarnadas na face do planeta Terra, estão acontecendo. E a maioria às vezes não entende. Não, mas está aumentando a negatividade, ou seja, está aumentando os efeitos da filosofia luciferina. É claro que está aumentando. É óbvio que está aumentando. E ainda durante algum tempo vai aumentar mais. Por quê? É preciso limpar esta crosta que foi se acumulando na face do planeta Terra e que também está impedindo o próprio espírito Gaia, que é o espírito do planeta Terra, de ascender cada vez mais na sua frequência, na sua evolução espiritual. Porque não é só as consciências encarnadas na face do planeta Terra que vivem e que sofrem com essa dualidade. A primeira e inicial consciência que sofre com toda essa dualidade e com todos esses efeitos da filosofia luciferina é o espírito Gaia, é a própria Terra. E aí tem que se acontecer eventos, fenômenos coletivos para abrasar, para diluir, para dissolver, para limpar essas grandes quantidades de toxicidades, de efeitos de se viver por livre arbítrio da maioria apenas a filosofia luciferina, de prazeres imediatos, de poder, de controle, de escravização, de crueldade, etc. E aí acontece umas pandemias, em determinados países uns tsunamis, em outros lugares guerras, para mais ainda vir à tona esses efeitos luciferinos e essas escolhas luciferinas, e no desdobrar dessas catástrofes acontece desencarnes em massa, onde consciências em massa são retiradas, ou seja, no desencarne sai dos corpos. As que têm mérito são da luz, que já vem há algum tempo galgando a luz, são retiradas, são colocadas em lugares, em colônias para tratamento, são tratadas e etc. E as consciências que ainda estão muito resistentes e optando por livre e espontânea vontade a filosofia das trevas, elas também vão ali ser direcionadas, vão ser, dependendo do grau que é essa trevosidade, vão ser presas, vão receber ali algumas observações, até o momento que ela começar a decidir, ou se não decidir, ela será realocada para um lugar que apresente ainda essa dualidade, que apresente muito forte essa filosofia luciferina, e lá ela vai continuar a sua vida eterna. E o que dá, por exemplo, a possibilidade de conseguirmos falar e refletir sobre tudo isso que está sendo falado é que a vida é eterna. A vida é eterna. Não existe morte para a consciência eterna que você é. Só que agora, sabendo disto, sabendo que essa dualidade que a gente já há muito tempo está tendo a oportunidade de vivenciar, era para que possamos se apropriar do livre-arbítrio que nos foi dado, e para termos a ciência do que realmente é luz e do que é não luz, deixa claro e deixa o campo agora mental, o campo agora de escolha bem claro a se optar, bem claro a se definir, a se trilhar.
E o mais interessante de tudo isso, e que também é muito importante de se entender, é que todos esses caminhos ascensionais dessa dualidade, o caminho da política da fonte, da filosofia de Deus, da filosofia do amor, ou o caminho, né, luciferino, do poder, da força, do controle, etc. Eles levam consciências encarnadas e consciências desencarnadas à ascensão. Só que a diferença dessa ascensão é de graus, ou seja, uma consciência, um espírito encarnado ou desencarnado que optou por ascensionar do lado da filosofia do todo, da filosofia da fonte, ele cresce, ele ascende em graus positivos, em frequências positivas, em frequências altas. E todas as virtudes, todas as benesses deste lado. A consciência, o espírito encarnado e desencarnado que optou, está optando ou optará por vivenciar do lado luciferino, de poder, de força, de controle, etc., também vai ascensionando em graus negativos. De ambos os lados, acontece o que? Um ponto de encontro, de conhecimento. Veja bem, não é de frequência, é de conhecimento, onde o ser que ascensionou na luz, ele tem um profundo conhecimento de agir com o conhecimento, por exemplo, da mente humana, da frequência, da espiritualidade, do dinheiro e de qualquer área da vida, de qualquer conhecimento, de agir na filosofia da fonte. Ele usa toda essa informação para a cooperação, para a soma, para a união. Já o que ascensionou no conhecimento da mente humana, do dinheiro, da matéria, da espiritualidade, e quer a ferro e fogo e acha que é a política luciferina, ele adentra esse nível de conhecimento nas trevas. E é tão interessante que existem vários livros de várias roupagens da linha de Exu, que todos essas consciências, né, nas histórias das falanges de Exu, eles sempre nessa ascensão de conhecimentos nas trevas, de entender esse lado das trevas, o luciferino, de magia negra e de tudo o mais que vem desse lado negativo, aparece no caminho deles, aparece diante deles um trono para eles se sentarem, um trono, uma possibilidade de começar a usar todo esse conhecimento de magia negra, das trevas, das tramas das trevas, de como as trevas agem, tudo o que eles sabem do lado negativo e dos abismos e etc., para trabalhar para a fonte. Isto é, o trono, quando aparece para essas consciências que se intitulam principalmente da falange de Exus, e que é meramente um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de consciência, de nomenclatura, de roupagem, é a oportunidade de redenção. Ou seja, existem espíritos, consciências encarnadas que estão encarnadas fazendo todo esse trabalho de trevas, de comercialização, de mediunidade para fazer amarrações, sacrifícios de animais, alguns vão além e fazem sacrifícios humanos, e de uma série de outras atitudes
que são totalmente luciferinas, que são totalmente o oposto da fonte, o oposto das virtudes do Espírito. E eles estão aí encarnados. E eles, além de tudo isso que eu disse que eles fazem, eles ainda cometem um desrespeito enorme com as falanges dos Exus, que realmente são da luz. As falanges das pombogiras, que realmente são da luz. Falando que são eles, que eles trabalham com eles para fazer esses serviços das trevas. Veja bem, o trono, nesse exato momento, neste vídeo, para você que talvez estava lá atuando na filosofia luciferina, é a possibilidade da sua redenção. É a possibilidade de você usar toda essa informação que você tem dessas regiões umbralinas, abismais, trevosas, de negatividade pura, de permanência devido à sintonia de a maioria das consciências encarnadas e desencarnadas, de ajudá-las lá com esse conhecimento para a fonte. Se rendendo. O que é se render? O que é se render? O que é esse trono? Esse trono, para você lá, é um trono. Lá é trono. Mas quando você sentar nesse trono, se você quiser sentar nesse trono, você vai imediatamente ser amparado, ser ancorado, ser tratado, ser instruído, educado, desenvolvido para usar toda essa informação que você usa para as trevas, para a luz. E aí, adivinhe, não se poderá mais fazer todos esses pactos, ou ser um canal que faz os pactos que vocês vinham fazendo anteriormente. E olhem bem, isso serve também para quem não é do babado, que não é médium, que não fica falando que trabalha com as pombagiras, com os Exus, etc. Isso serve também para humanos que não vivem isso, mas que pensam e sentem. Que criam com pensamentos e com sentimentos. Serve para todos nós. Mas em especial, está sendo dada a oportunidade, se compreendida o porquê de toda essa filosofia luciferina lá atrás, e que não é isto que se está querendo implantar, que a maioria está achando que a maioria está escolhendo, e que nada mais é que é só apropriar o livre-arbítrio e entender que isso existe, mas que isso não é o final, não é o caminho real que todo mundo, uma hora ou outra, vai escolher. Pode levar uma imensidão, pode levar bilhões de anos, mas vai escolher. E deixar de acumular em si mesmo karmas, miasma, energia negativa, e também sintonias, pactos com quem ainda está resistente, está ainda feroz e querendo ainda ficar nessa filosofia luciferina. Aproveitem a oportunidade. Irmãos médiums que trabalham, que estão aí na praça, fazendo mau uso da mediunidade, esse é o momento de sentar nesse trono, de rever esses conceitos, de receber a direção da luz, de usar esses conhecimentos, esse acesso abismal que você tem, essa conexão abismal que você tem com as trevas, para se tornar, no caso de uma consciência desencarnada, um Exu e uma pombagira de lei, e encarnado, um médium de prova,
de regeneração. Essa é a oportunidade. E vai ficar aí agora ad eterno para todos que começarem a pender demais, que vieram com a mediunidade de prova ou com a mediunidade natural e devido ao véu do esquecimento estão perdidos, se perderam e não estão fazendo o que disseram que ia fazer, para começar a fazer, para entender o que é o livre-arbítrio, para de uma vez por todas falar, eu entendi agora para que servia essa política luciferiana, por que existe a dualidade, por que existe as trevas, por que Lúcifer fez tudo isso que ele fez. E agora, nesse exato momento, eu renuncio qualquer filosofia, ato, atitude mental, emocional da política luciferina. E me entrego e decido agora a filosofia da fonte, a filosofia do todo. É para isto que esse vídeo está sendo feito e que outros vídeos serão feitos. Por quê? Estamos adentrando e cada vez mais ficará claro, será falado, vamos sentir a transição planetária, a mudança de frequência de Gaia. E a consequência disto é a mudança interior, a mudança de estado de consciência da maioria, se assim quiserem aqui permanecer, para a consciência crística, para a filosofia da fonte. Mas estamos cientes, nós que trabalhamos para a luz, de que acontecerá bastante coisas até começar a ser uma opção boa e de escolha para essa grande maioria encarnada e desencarnada que está orbitando a face do planeta Terra. E até lá, vocês ainda vão ver muitos movimentos coletivos, eventos, fenômenos naturais, fenômenos provocados pelas consciências encarnadas e desencarnadas que ainda estão na política luciferiana, que vai promover movimentos em massa de desencarne, ou seja, de consciências saindo dos invólucros físicos ou saindo de seus perispíritos e indo, ou seja, sendo direcionadas, sendo levadas em naves, porque lembra, existem seres encarnados e desencarnados que estão ao derredor do planeta Terra com naves físicas e naves astrais, observando e fazendo as suas infiltrações aos auxílios de acordo com a sintonia, com a frequência que as consciências estão encarnadas emanando e também desencarnadas emanando, e quando também acontece a morte física, o desencarne, elas também vão para esses endereços desses seres extraterrestres que estão com essas naves aí posicionadas em alguns lugares desse universo, e dos seres intradimensionais que estão com naves do lado astral também lá posicionadas a serviço da luz, no caso dos trabalhadores da luz, e as naves dos seres de Lúcifer, da filosofia luciferina, da parte negativa, que ainda também estão ali. E se olharmos todo esse movimento, né, da filosofia luciferina, da filosofia da fonte, em última instância, todos esses trabalhadores, opositores ou servidores da luz, estão trabalhando para a fonte. Estão trabalhando para o todo. Cada um colhendo as consequências do trabalho que está fazendo, mas em última instância, dando as possibilidades para todas as consciências continuarem a sua vida eterna naquilo que elas estão mantendo a sua sintonia mental, emocional e espiritual.
Deus é uma graça maravilhosa, ó. Mesmo o ser nas trevas, ele ainda deixa ali para ele, ó, você ainda quer ir por aqui? Pode ir por aqui. Aí você vai, mas você vai com essa galera aqui, com os seres draco-reptilianos, com os magos negros, com os arcondes, e você vai com eles. E eles vão levar você e vai. Ah não, eu quero a luz, eu já entendi, mas eu já fiz a renúncia da filosofia luciferina. Então agora você vai com a gente aqui da luz, vamos lá, vamos com os caboclos, vamos com os pretos velhos, vamos com os mestres ascensionados, vamos com o Sananda, vamos com os extraterrestres aqui que trabalham para a luz, os arcturianos, os pleiadianos, Comanda Star, a Confederação Galáctica. E vamos com essa galera da luz. No final, tudo é para que a vida eterna continue. E naquele estágio que a consciência está optando ficar, ela continue até ela decidir não ficar mais. Só que sempre colhendo as consequências da escolha que ela está fazendo de se manter em tal filosofia, seja ela qual for. Por isso que não pode ter, quando entra em vídeos como esse, vieses religiosos. Por isso não podemos mais continuar carregando, levando adiante uma visão estreita, limitada, apenas terrestre, apenas da matéria e apenas das doutrinas religiosas. Porque a gente está entrando numa fase que é exatamente isto que está acontecendo. Não tem aqui um julgamento do que é bom, o que é ruim, do que é melhor. Não, tem uma questão de sintonia, de frequência, de escolha, de livre-arbítrio. E a trama das trevas, alguns dos acordos luciferinos de se atuar aqui na Terra, é de manter a imensa maioria preso na visão quadrada, preso numa visão limitada, e não se abrindo, e não estando aberto, que é o que está acontecendo agora. Você está se abrindo, você está aberto a uma visão cósmica, a uma visão atemporal, a uma visão transcendental. E pasmem, isso que está acontecendo no planeta Terra não acontece só na Terra. Tem outros planetas nesse universo que está passando por isso. Tem planetas em outros universos que estão passando por isso. Não é só a Terra que passa por isso. E também não existe só a filosofia de dualidade para ajudar a vida eterna a continuar e as consciências emanadas pelo todo conseguirem chegar em casa novamente, seja lá por qual for o caminho escolhido com o livre-arbítrio que foi dado, graças a Lúcifer vir e colocar esse antagonismo de filosofia. Sejam gratos a Lúcifer, agradeçam ao querubim Lúcifer, que nos ajudou, está nos ajudando e continuará a ajudar uma infinidade de consciências e de espíritos a conseguir realmente entender o que é a luz e entender o que não é a luz, e ter assim o livre-arbítrio de escolher. E veja, ter gratidão por um ser das trevas nesse planeta, para seres encarnados e seres desencarnados que ainda estão atrasados na evolução espiritual, é um desafio e tanto. É uma prova fortíssima, porque Lúcifer está trabalhando para Deus nesse exato momento, com tudo o que ele fez do momento da sua queda e da sua permanência nos abismos. Porque a visão, por exemplo, quando se escuta essa palavra, já é uma visão totalmente distorcida, de apenas trevas. Ele escolheu passar por tudo isso e suportar e se manter suportando tudo isso para conseguirmos ter livre-arbítrio.
para conseguirmos realmente em potencial ser Deus. Porque quando a fonte começou a emanar as suas criaturas, ela ficou um pouco confusa inicialmente, porque era só a filosofia da fonte, ou seja, era só retidão, você não tinha livre-arbítrio, você tinha que seguir só aquilo e acabou. Você era um robô, você era uma coisa que não tinha escolha, que você não escolhia, não, você era de um jeito só e não escolhia mais nada. Agora você escolhe. Você está aqui podendo escolher, pensando e escolhendo o que isso significa para você, o que você vai fazer com isso. E graças a ele lá perto do todo, querubim, lembra? Querubim é um ser lá em cima. Ele lá bem pertinho do todo falou, não, eu posso te ajudar nisso, vou criar uma filosofia oposta à sua filosofia e vou assumir as consequências de criar essa filosofia. E aí o povo vai poder conseguir ver essa trevosidade que eu vou, no meu decaimento, criar e entender o que é essa filosofia e entender o que é a filosofia de Deus. E vai vir um carinha no ano tal e vai falar isso. E vocês pediram isso. Pediram. Só que, para pelo menos isto, e isso na verdade já está fazendo efeito. Porque, lembra como foi falado, esses vídeos não estão sendo gravados para os 8 bilhões. Apenas. A maioria das consciências que existem na Terra, na Gaia, é desencarnada. Eles já estão recebendo isso lá dentro do perispírito deles. Está entrando dentro do corpo mental deles. E você está tendo a chance agora também de não mais compactuar com essa filosofia que só visa o ego, o poder, a escravização, o controle, a maledicência, a inveja, a luxúria e tudo, o apego e tudo mais que é contra Deus. E o que está nascendo também desse novo movimento? O que é o novo movimento também disso? Que é muito importante também de se entender. É um movimento de uma terceira filosofia ou de uma terceira realidade, que seria uma intervenção por pedido, ou seja, por sintonia, por frequência de algumas pessoas que às vezes não estão aguentando mais essa política apenas luciferiana, ou de consciências que já são da luz, que estão aqui encarnadas e desencarnadas, ou que estão vindo, ou que são esses amigos extraterrestres ou intradimensionais que estão em naves aqui por perto, que estão começando a irradiar, a emanar, a ajudar, a auxiliar para facilitar a rendição da maioria que está negativa, para deixar de vivenciar essa política luciferiana. E lembra, é a pessoa que tem que deixar, é redenção, e começar a galgar a filosofia do todo. E aí nasce-se, devido a essa intervenção de luz, imagine o planeta Terra recebendo um monte de faixes de luz, de emanações de luz, emanações de amor, de auxílio, de ajuda, de ideias, de insights, de informações, de encarnações de consciências que têm um profundo conhecimento de uma área X, que vai ajudar, por exemplo, um monte de gente, por exemplo, que não consegue ganhar dinheiro. Aquilo ali é uma irradiação da luz, um ser que encarna e começa a falar de dinheiro, para tirar o povo da frequência da escassez, por exemplo. E aí começa a se nascer o quê? A filosofia do todo com aspectos proveitosos, bons da filosofia luciferina, que é o quê? Que é ter dinheiro, ter riqueza, ter bens materiais, desfrutar da matéria, ter livre-arbítrio, ser livre, não ser escravo, por exemplo, de uma empresa, ter dinheiro, ser empreendedor, realmente administrar, por exemplo, várias pessoas, no caso de um empreendedor, de um administrador. Essa é a terceira filosofia que está nascendo, que é o que a gente vê hoje
em algumas pessoas que realmente são da luz e que têm esses aspectos luciferinos. Ou seja, é da luz, está na frequência da luz, tem as virtudes do Espírito, expressam as virtudes do Espírito, fraternidade, união, amor incondicional, tem uma comunhão fortíssima com a fonte e tem muito dinheiro, tem bens, vive os prazeres da vida. Tá vendo? São os aspectos dessa filosofia do ego, dessa filosofia do ter, dessa filosofia da luciferina, que estão se fazendo necessários e que estão sendo incrementados em certas consciências que conseguem lidar com esses aspectos luciferinos. Não vai subir para a cabeça de um ser desse ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter não sei o que, os prazeres da vida. Não sobe para a cabeça de certas consciências encarnadas e desencarnadas que estão orbitando aqui. E aí começa a se apresentar essa nova filosofia. Para quê? Para ter uma quebra do quê? Quebra de paradigma, quebra de crenças limitantes, quebra de escassez, quebra de visões negativas de que, por exemplo, quem só tem dinheiro é quem faz coisa ruim, ou a pessoa que é boa é só aquela pessoa humilde lá, mas que não tem dinheiro. É para quebrar tudo isso, é para dissolver todas essas crenças limitadoras. Porque o que é a fonte? Vamos de novo na filosofia da fonte. O que é a vida? O que é Deus? É evolução, é progresso, mais felicidade, mais alegria, mais amor, mais tudo. E esse mais tudo para todos. E aí é a união, a fraternidade, a caridade, a solidariedade. Ainda, isso não é a maioria e vai demorar a ser a maioria aqui na face do planeta Terra, porque é só olhar de novo a dualidade que existe, o contraste que existe. A gente vê esse contraste nas pessoas, no clima, um lugar que faz um calor, outro lugar que faz um frio. Isso é dualidade. Em planetas que não tem essa filosofia luciferina forte, é tudo mais tranquilo, é tudo num nível só, não tem essa dualidade em tudo. Aqui você vê dualidade em tudo. Em tudo. Vamos falar de raças, por exemplo. Tem certas raças que não tem nem genitália. Certos seres extraterrestres que eles não fazem sexo. Eles criam um outro ser com a energia, com a intenção e com a energia que sai deles. Não tem nem genitália. E é planeta ditoso e que está beirando a celestialidade. Tá vendo? Que não é porque a dualidade tem o seu pormenor bom. Existe o homem e a mulher, isso é uma dualidade. Masculino e feminino é uma dualidade. Que para muitos planetas que recebem muitas consciências, que estão atrasadas na evolução, é necessária a dualidade. É necessário esse jeito, por exemplo, de se relacionar. Esse jeito de existir as consciências. Mas vai chegar um momento, e que vai demorar bastante, em que vai ser natural você ver um ser extraterrestre andando sobre a face do planeta Terra, que ele não tem sexo. Que você não consegue saber se ele é masculino ou se ele é feminino. Um ser andrógeno. Fica aí para vocês, mais essa. Então, essa transição planetária que estamos passando e toda essa movimentação do lado espiritual, do lado astral, do lado das dimensões não manifestas, que é uma movimentação bem conflituosa, que já foi falado em outros vídeos, e ainda tendo em suma maioria muita resistência, muita oposição, e em um número crescente, mas ainda no número menor ao que há de oposição de seres da luz trabalhando, e aí é onde tem esses conflitos do lado espiritual,
está sendo destituída, está sendo desfeita, está sendo dissolvida. Todos os antros que estavam mantendo muito forte do lado espiritual para o lado material a emanação da filosofia luciferina, a emanação das trevas, desativação de laboratório das trevas. Quando alguém pede uma ajuda em alguns trabalhos apométricos e trabalhos, por exemplo, de reuniões, onde acontecem cerimônias ritualísticas, acontece um trabalho muito grande, porque quando acontece uma cerimônia dessa, é uma porta gigantesca que se abre para os trabalhadores da luz fazerem limpezas energéticas em muita gente de uma vez só, em muitos lugares de uma vez só, e está sendo desfeita essas atividades do lado espiritual, de fascinações, de manipulações, de laboratórios que manipulam e fascinam e introduzem artefatos tecnológicos das trevas em massa na maioria dos seres encarnados e desencarnados, que estão desavisados dessas informações, mas que agora estão aí sabendo, e agora é só ficar mais esperto e começar a, toda vez que perceber que está na filosofia luciferina, não, eu decido parar agora, me perdoo, sinto muito, sou grato, mas não quero mais isso, e ir para a retidão, porque do lado espiritual está sendo desfeito tudo. E os que estão do lado de lá resistindo, que não querem parar de fazer isso, que não querem parar de manipular, que ficam criando, eles criam campo eletromagnético de proteção em volta deles para ninguém conseguir pegar eles. Está sendo tudo desfeito, está sendo tudo pego, preso, posto lá num lugarzinho lá bem legal para pensar, para dissipar, porque quando a pessoa fica ali sem fazer a trevosidade, quando ela fica... os guardiões pegam ela ali e põem ela numa salinha, ela começa a ter que repensar, ela começa a ter que ficar com ela mesma, com tudo que ela fez. E começa a bater um tédio nela também, que ela não tá fazendo mais nada, tá só paradinha, quietinha lá. Aí vai batendo um tédio, aí eu começo a emergir as questões, os pensamentos, e ela começa a rever, ela começa a ter a chance de espiar ali, e de começar a rever. Pode ser mago negro, pode ser arconde, pode ser espectro, pode ser extraterrestre negativo, pode ser o que for. Está sendo pego, colocado nesse lugarzinho para começar o processo de rever, porque não é sobre mais um sacerdote numa religião, alguém, um líder de alguma maneira, de alguma coisa, que tenta passar uma filosofia e uma massa segue aquela filosofia e vai para a retidão. Não vai ser mais assim, agora é individual. Agora é sobre a evolução coletiva. Os planetas no céu estão se movimentando, trazendo um monte de energias, de revoluções em massa, de transformações em massa, e só sairá do lado da luz, da força, aquele que começar a sua reforma íntima. Aquele que começar e manter a sua frequência alta. Elevar a sua frequência e manter uma conduta, um caráter atrelado às virtudes do espírito. Esses vão escapar de todos esses movimentos do lado espiritual e que também estão acontecendo do lado material. Apenas esses que estão fazendo isto. É momento de reforma íntima, é momento de redenção, é momento de reflexão, de questionamento interior, de reaver tudo dentro de você e de enxergar a centelha divina que está dentro de você, aguardando você optar pela luz. Agora sabendo como tudo isso aconteceu para você poder escolher.
E o caminho é estreito, mas é possível. E é maravilhoso quando você começa a andar nele, por mais que você não perceba inicialmente. O trabalho devolve. O trabalho na luz devolve. Fiquem com meu abraço fraterno. A gente volta mais adiante para falar um pouco mais do que é necessário e do que vocês pediram. É um prazer e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Um grande abraço e avante!